Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Como eu disse na semana passada, o assunto dessa semana será saúde. E nós estamos recebendo aqui no nosso cenário o médico Jefferson Delfino, presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. Jefferson, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Muito obrigado, que agradece à própria Sociedade Médica por mais essa oportunidade de participar, transmitindo alguma informação interessante. Eu dizia no programa da semana passada que em qualquer pesquisa que qualquer prefeitura faça no Brasil, os dois temas que mais aparecem no anseio da população é segurança pública e saúde, às vezes não necessariamente nessa ordem. Falamos de segurança pública semana passada, vamos falar um pouquinho de saúde, mas antes disso, queria que você apresentasse um pouco o que é a Sociedade Médica. Muita gente de Sorocaba já ouviu falar, sabe que fica ali na Monsenhor João Soares e tal, mas não sabe o que faz. O que faz a Sociedade Médica? Bom, a Sociedade Médica hoje é uma entidade de 70 anos e que tem a função de, como toda a sociedade, congregar um número de médicos e, com essa congregação, buscar transmitir conhecimento técnico-científico para médicos, conhecimento para a população, troca de informação, eventos sociais, eventos esportivos, participar ativamente da defesa da categoria, da defesa de classe, ajudar no que for possível na equação de problemas frente ao tipo que a gente está vivendo hoje. Então, o universo de atividade ou de campo de ação da sociedade é muito grande e aí a gente tem se inserido na medida do possível, atuado da melhor forma possível, ajudando, criticando, tendo proposta de ação para que a sociedade realmente tenha uma expressão na comunidade de Sorocaba. Quantos médicos tem em Sorocaba hoje? Sorocaba tem aproximadamente, considerando essa macro-região de Sorocaba hoje, alguma coisa em torno de 2.000, 2.200, com alguma variação, se a gente estender um pouquinho, de até 3.000 médicos. A Sociedade Médica não se conflita com o sindicato dos médicos, com o Conselho Regional de Medicina. É uma entidade que auxilia nessas várias outras entidades. Hoje a gente tem um momento particularmente importante nessa junção de entidades, que a gente costuma chamar de unidade médica. Então, hoje eu congrego dentro do meu prédio, é modo de dizer, não? Do prédio da entidade que você preside. Eu congrego o próprio sindicato, que eu também faço parte da diretoria, certo? E a gente tem uma proximidade muito grande com o Conselho Regional de Medicina, com a delegacia local, que eu também sou delegado, e trabalho em junção, no caso do sindicato, com o doutor Antônio Sérgio Mael, que é o presidente atual, e com o conselheiro João Márcio Garcia, e de quem eu sou delegado regional. Então, ou seja, hoje a gente tem uma junção de quase todas essas entidades numa mesma toada, numa mesma linha de raciocínio. Eu, até por força da profissão, acompanho muito as entidades médicas e eu percebo que sempre foram atuantes, elas sempre tiveram participando da vida da cidade, da vida de Sorocaba. E parece que nos últimos tempos isso aumentou ainda mais, né? Eu conversei com o Dr. João Márcio o ano passado num programa aqui que nós fizemos, já conversei também com o Dr. Ismael. A gente sente esse movimento da categoria, isso está acontecendo? Então, eu acho, esse ano que eu digo aqui, mais o 2013 do que o 2014 ainda, mas esse ano muito mais ainda, né? Porque a gente foi tomado por uma avalanche do governo federal que atropelou todos os médicos e acho que vai deixar um travo amargo na saúde da população pela forma com que foi feita. Então, o que a gente já tinha de atuação, de participação, de inserção na sociedade, o ano passado foi muito mais profícuo, muito mais ativo e acho que a gente pretende continuar com essa mesma expressão este ano. Sorocaba conta hoje, como você me disse, na macro-região, 2.200 médicos. E a gente viveu agora, recentemente, alguns problemas relacionados à área, não só na questão médica, que foi, todo mundo viu, a greve na Santa Casa, o problema na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba.
para meu espanto, a diretoria disse que a dívida está chegando perto de 50 milhões de reais. Como é que a categoria, não falo nem a sociedade médica, como é que a categoria vê uma cidade como Sorocaba com um problema como esse? Com o mesmo espanto. Certo? Ou seja, Sorocaba tem um problema crônico de vaga hospitalar. Sim. O último leque de vaga que dobrou o número de vagas de um hospital privado de um determinado segmento, né, que é da cooperativa da cidade, dobrou o número de vagas e continua insuficiente. Então, em Sorocaba, eu acho que nos últimos 15 anos se abriu 60 leitos novos. Então, e se a gente pensar na rede pública, aí não abriu nenhum, se não fechou. Então, ou seja, a gente vê com uma preocupação absurda. Não falta, a impressão que tem é que não falta médico, o que falta é estrutura para trabalho. Né? Porque o que eu vejo, isso é um sentimento muito pessoal. Os planos de saúde da cidade fazendo uma propaganda danada para vender o plano de saúde. Só que a proporção que se vende plano de saúde é inversamente proporcional ao que se amplia da estrutura desses planos de saúde para o atendimento. Então, hoje, a pessoa que tem um plano de saúde, que não deveria ter, porque o Estado é obrigado a dar isso, ela está no mesmo nível de quem é atendido pelo SUS. Ou seja, não tem uma estrutura para ser atendida. Olha, eu digo que é pior. Em algumas situações, e falo isso de cadeira, porque eu coordeno um grupo de gestação de risco da Policlínica, que eu atendo gestantes dos convênios. Certo? Eles preferem passar com a gente lá na Policlínica, certo? E não há nenhuma demagogia nisso, porque assim, acho que é um orgulho da saúde pública poder dizer isso. Porque a gente conseguiu montar uma estrutura muito boa. Né? Então, tem sido, inclusive em alguns casos, os convênios, de modo geral, têm vindo a reboque de alguns segmentos da saúde pública. Então, ou seja, a saúde em Sorocaba patina há bastante tempo. Nós estamos conversando com o Dr. Jefferson Delfino, que é o presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. Vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre essa patinada na saúde. Borracha, rodas e pneus. Desde 1993, a mesma paixão por automóveis. No Borracha você encontra as principais marcas do mercado, venda e reforma de rodas esportivas e completo centro automotivo, com serviços de rodas, pneus, suspensões e escapamentos. Seu carro merece toda a qualidade do Borracha. Conheça mais em borracharodas.com.br ou visite a loja na Afonso Vergueiro, 2203. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Jefferson Delfino, que é o presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. Terminamos o bloco anterior falando que a saúde está patinando. E eu, até por ter já trabalhado na administração pública e acompanhado bem de perto a questão da saúde, eu enxergo, eu não posso estar enganado, mas eu enxergo que as unidades básicas de saúde, além de terem profissionais muito bons, e eu conheço vários muito bons, tem profissionais médicos, tem também um atendimento muito bom. Mas percebo que falta talvez uma comunicação com a população para distinguir o que é unidade básica de saúde, o que é pronto atendimento, o que é o PH, que virou uma bagunça, ninguém mais sabe. Então, o sujeito ele vai aonde estiver mais perto da casa dele, ele quer uma resposta imediata. Vocês enxergam dessa forma? Eu não gosto muito dos governos de assessoria de imprensa, né? Mas eu acho que, já falei isso uma vez, inclusive, para o secretário, para o doutor Armando, que faltava algum nível de comunicação ou algum nível de demonstração, nem sei como colocar isso,
para mostrar o que é que a prefeitura tem, mostrar inclusive para os médicos, para a população, quais são os próprios, como é que ela funciona, como é que você poderia fazer um uso mais racional desse recurso, que não é pequeno e que não é ruim. Certo? Sorocaba tem, como você mesmo já disse, um número muito grande de profissionais muito bons, oriundos de fora, oriundos da própria faculdade que tem aqui, e eu acho que ela é subexplorada no sentido de exposição, de dizer, olha, o que eu tenho é assim, e funciona bem assim, e funcionaria melhor ainda se fosse usada desta forma. Uhum. E às vezes até mais do que isso, né? É a forma como o próprio, e você disse bem isso, o governo de assessoria de imprensa, mas mais do que isso, a unidade básica, ela está diretamente ligada à sociedade. Ali, essa assessoria, que não precisa ser de um profissional de imprensa, o corpo ali do recurso humano daquela unidade teria que estar mais treinada para passar isso e amarrar isso e fazer com que a coisa fluísse de uma maneira mais eficiente, porque recurso, hoje nós estamos falando em Sorocaba em alguma coisa perto de 400 milhões de reais por ano para o trabalho na área da saúde. Eu acho que é um dinheiro considerável, né? Agora, em contrapartida a isso, o Sorocaba hoje vive uma realidade um pouquinho diferente, que, queira ou não, é a terceirização da saúde, no caso específico da UPH da Zona Leste, que foi terceirizado para o Grupo BOSS. Em contrapartida, da Zona Norte e da Zona Oeste continua sendo administrada e gerida pela Prefeitura. Como é que vocês veem isso? É muito difícil falar da terceirização em si, que causa uma certa aversão, principalmente aos funcionários de carreira, né? Então a gente gosta do princípio da gestão da coisa pública, e nesse caso entraria também, eu não sei dizer se essa terceirização era necessária ou o momento forçou essa terceirização. A gente não consegue avaliar muito bem, mas é possível que tenha sido uma coisa de momento, exatamente para dar uma resposta mais ágil às necessidades ou às demandas, ou alguma dificuldade interna da Secretaria, em particular da Saúde. Então usou-se um recurso que é muito razoável, de lançar mão desse setor. Mas a impressão que a gente tem, ou o desejo que a gente tem, que isso não se torne via de regra, né? Parece que vai se tornar, porque a UPA do Éden, que está para ser entregue, já se comenta que também será terceirizada para o BOSS, para eles administrarem. A UPA é uma posição um pouco diferente de uma UPH, porque é governo federal, 70-30, toda aquela coisa, mas é uma unidade de saúde que vai ser também terceirizada. E isso acaba, e eu ouvi, isso não sou eu que estou falando, eu ouvi de várias pessoas, profissionais da área, dizendo que hoje tem o profissional de primeira classe e o profissional de segunda classe, e isso está gerando um certo desconforto interno, mais interno, porque externo as pessoas estão falando bem, inclusive. Então, funciona. Então, eu acho que talvez a vantagem do privado contra o público é a agilidade da situação. Da resposta. Né? Exatamente. Então, porque o poder público ele fica amarrado por licitação, ou amarrado por concurso público, então ele tem uma série de limitações legais que ele inclusive não pode. O próprio exatamente. pagamento, né? Ou seja, ele vincula uma verba que ele vai ter que projetar, inclusive, lá na aposentadoria. Então, isso gera, eu acho que para a administração, um problema Sim. respeitável. E, no caso do privado, ele é muito ágil, né? Então, inclusive, há alguns acordos, a gente tem informação de alguns acordos, que não são dos muito louváveis, né? Que, gera diversas pessoas jurídicas, e essa pessoa jurídica emite nota. Então, ou seja, é a terceirização da terceirização, e usando o método, o médico, no caso, principalmente, como fim. Então, ele se constrói uma única pessoa jurídica só para emitir nota para aquela terceirizada. Então, isso eu acho que... Enquanto carreira
pública desapareceu. Acabou, isso é bobagem. Bobagem. Então, ou seja, mas aí o que a gente espera é que os outros órgãos da sociedade, Ministério Público, Ministério do Trabalho, é que façam a sua parte também. Então, eles têm que agir e verificar, não, está tudo certo, é isso mesmo, a contratação é correta, eles são CLTistas, não são CLTistas, os direitos trabalhistas estão sendo preservados, eles estão construindo só como pessoa jurídica. Então, isso depende de uma demanda ou do Ministério Público, que tem que fazer o seu serviço, ou do Ministério do Trabalho e da Câmara de Vereadores, que tem um papel primordial nessa vigilância social, né? Nós estamos conversando com o Dr. Jefferson Delfino, que é o presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. Vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre dois assuntos: residência de médicos novos na rede pública e o programa Mais Médicos. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em duas lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Venha escolher o seu. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o Dr. Jefferson Delfino, presidente da Sociedade Médica de Sorocaba. No bloco anterior a gente falava um pouco sobre a terceirização da saúde e um dos assuntos que também tomou corpo próximo do final de 2013, que já é um assunto recorrente, e eu venho ouvindo isso, que é a necessidade de médicos especialistas na rede municipal. Você coordena um programa, você é um médico ginecologista, está lá na policlínica, mas eu acho que de quando eu saí da prefeitura até agora, a questão de dermatologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia não mudou nada. O prefeito anterior, que por acaso é médico, ele prometeu mutirão pelo menos umas 3 vezes em cada ano dos seus 2 governos. Então, são 8 anos, mas 24 vezes eu ouvi essa história, e quando ele era secretário da Saúde também prometeu muito, e acabou não acontecendo. E hoje continua essa necessidade de médicos especialistas na rede. A demanda é muito grande ainda para especialidades médicas? Eu digo que, do meu ponto de vista, naturalmente, esse é mais um vício muito ruim do brasileiro, de modo geral, né? O brasileiro sonha com especialista, certo? E isso não é a realidade. Essa não deveria ser a realidade. Por exemplo, para chegar no secundário, que é onde eu estou, né? Tem a atenção primária, secundária, onde está o especialista, ou que cuida dos casos mais complexos, até o terciário, que é o hospitalar. Assim, era para chegar um número muito pequeno de pacientes. Acabava na porta de entrada do sistema. Exatamente. Então, o que a gente precisaria? Fomentar uma atividade clínica, de clínica geral, mas que a população entendesse que o clínico geral, assim, não é mais um médico ou um degrau. Ou vou fazer uma comparação talvez ruim, não é o juiz de primeira instância, que tudo que ele faz discute na segunda, tudo que ele faz, então não era essa a ideia. Na teoria ele seria o grande especialista que saberia da sua necessidade, porque todo brasileiro, ou todo cidadão do mundo, ele é um médico por natureza. Sim. Ele sabe que o problema dele é cardíaco, que a pressão dele está alta ou baixa sem aferir, que ele está com diabetes, ele sabe tudo isso. Eu não sei nem por que existe médico. A gente também não. E ele acaba, a partir do momento que ele já faz o seu diagnóstico, ele já quer procurar o especialista para resolver o seu próprio diagnóstico. Né? Eu costumo dizer que a gente devia vir com uma plaquetinha no umbigo, que nem vem em alguns equipamento eletrônico. Não existe nada aqui dentro que você saiba mexer, certo? Procure um técnico especializado. Então, assim, se a gente fizesse isso, mas voltando ao nosso clínico aqui, assim, a população brasileira vê com maus olhos o clínico, ela não gosta do clínico, ela gosta do especialista. Por exemplo, assim, eu estou com a pressão alta, eu tenho que ir ao cardiologista. E gerou-se por tabela uma coisa que a gente cita pejorativa, de forma muito pejorativa, até uma brincadeira entre a gente, assim, que é o doutor Aual. O cardiologista, o nefrologista, o pneumologista, porque o cliente não quer ouvir aquilo dele.
ele quer ser encaminhado, por exemplo, eu tenho diabetes, olha, ele pode ser perfeitamente resolvido na unidade básica, e assim, e o caso complicado do diabetes é que vai para o secundário. Por Mas exemplo, jamais ele vai aceitar que um clínico fale para ele, você está com a sua glicemia alta, então você vai fazer exercício, meu amigo. Você vai reduzir tal, que não precisa ir no você não é endocrinologista. especialista. Exatamente. Pois é. Exatamente. Então, e a gente vive uma situação paralela da gente hoje na gestação de risco. A gente abriu tanto leque, eu brinco lá com os médicos que trabalham comigo, que se você espirrar, se a gestante espirrar, é encaminhada para a gente. Porque assim, e ela já chega hoje na unidade dizendo, eu quero ir para a policlínica, certo? Mas é assim, mas isso está errado, certo? É uma visão errada. Então eu acho, eu não sei como eu disse assim, para mim, acho que você sabe muito mais de informação do que eu, e sabe que comunicação é uma coisa muito complicada. Sim. Então, mas assim, de alguma forma, a gente tinha que devolver para a população de uma forma que ela compreendesse a importância do clínico e mais, que o clínico que está no posto entendesse a importância dele também. Porque assim é muito cômodo. A senhora quer um cardiologista? Cardiologista. Assim, não adianta, eu vou dar o remédio, a senhora não vai tomar, não fica contente comigo e tal. Então, assim, e ele não se assume, porque assim, nos postos onde o clínico realmente funciona, a demanda cai. E aí, assim, aí a gente não teria esse desespero pelo Fórmula essa que funcionou por décadas e décadas com aquele médico da família. Essa é a base da medicina. Que era o clínico que chegava em casa, ou a gente ia no consultório e nunca deu problema. Era uma coisa... o especialista era num caso, num último caso. E às vezes quem fazia a própria ponte era o próprio médico. Sim. O médico diz, olha, eu estou aqui com o seu Carlos e que não está bem por causa disso, eu cheguei aqui no meu limite, eu não sei mesmo o que eu faço, o que você me sugere? Não, faça isso ou encaminhe o seu Carlos aqui para mim. Era esse o princípio e eu acho que é isso que tem que ser fomentado outra vez. A gente tem que eliminar a ideia, vou fazer um outro paralelo, assim, é do mesmo jeito que a cesárea é melhor que o parto normal. Essa é outra praga que assim, entrou na pele do brasileiro, eu acho que está no DNA já, e que adora uma cesárea. Assim, e os juízes adoram que você faça a cesárea. Então, assim, aí você fica premido pela população, premido pelo juiz, que não entende que você tem, que o parto normal às vezes dá errado, e é assim, que tudo pode dar errado. Né? Então, essa é a ideia. Então, a gente tem que quebrar alguns, usando uma palavra do momento também, alguns paradigmas. E aí, seguir com, ou retomar um princípio de assistência que foi abandonado e que, infelizmente, foi abandonado. Nosso tempo está quase chegando ao final. Você falou que o ano passado foi difícil para a categoria médica. E um dos principais motivos foi o governo federal, com o programa Mais Médicos, muitas pessoas contra, os partidários do governo a favor. Daqui a pouco, e esse ano é um ano muito curto, né? Um ano de praticamente 4 eventos. Carnaval, Copa, eleição e acabou e já estamos no Natal de novo. O Estado de São Paulo vai viver uma eleição atípica. Os dois principais pré-candidatos são médicos. Alexandre Padilha e Geraldo Alckmin. E o Padilha, sem dúvida nenhuma, além da força do padrinho dele, que é o próprio ex-presidente Lula, vem com o programa Mais Médicos tapando a campanha. Eu posso estar muito enganado, mas acredito que a tônica vai ser essa. Como é que vocês, médicos, estão acompanhando e vendo o programa Mais Médicos? Assim, não tenho nem dúvida que esse é o carro-chefe, o motor, os vagões, é o trem inteiro do Mais Médicos. Assim, a gente não é contra mais médicos, não é esse o princípio, a gente não cansa de dizer isso. A gente é contra a forma com que foi feita, né? Escancara, e agora a gente nem sabe se é mais médicos ou são mais médicos cubanos o que interessa, né? Porque médico de lugar nenhum veio, certo? Nem os brasileiros que se formaram ao redor se inscrevem para trabalhar aqui. Então, a gente não sabe mais que mais médicos são esses, né? E aí, assim, mas não há nenhum problema em trazer mais médicos. Eu acho que talvez há faculdades muito boas em Cuba, na Argentina, na Bélgica, nos Estados Unidos, não importa. O que interessa para a gente é que esse médico venha, mas, assim, primeiro ele fale português, era básico, certo? Ele não fala português. Segundo, que ele submetesse a uma prova razoavelmente simples, certo? E que a maioria se submete e assim, olha,
acho que teve 150 inscritos, 6% passaram. Ou seja, é uma vergonha. Eu até não sei dizer quantos passariam dos brasileiros, Sim. certo? Que é outro problema, que o governo também não permite essa prova no 6º ano, porque ele sabe que vai diminuir. Porque ele abriu um caminhão de escolas médicas e com a qualidade... Seria o exame de ordem dos advogados para a classe média. Pois é, então, assim, eu acho que... mas o governo não vai permitir uma coisa dessa, porque senão vai diminuir ainda mais o aporte. Sim. Assim, é estranho. Eu costumo dizer, eu uso um exemplo batido, eu já estou cansado de falar a mesma coisa. Os Estados Unidos têm 1,5 vezes a população brasileira, tem menos escola médica, tem menos médico, e não falta médico nos Estados Unidos. Certo? Por quê? Mas tem mais assessor de imprensa. Talvez. Tudo bem. Então, embora eles falem mal do Obama hoje também, mas tudo bem. Mas é assim, mas você vai para qualquer cidade pequena nos Estados Unidos, a estrutura é grande. Certo? Então, essa é a diferença. Eu como digo assim, eu não me importaria de ir para uma cidade muito pequena, vou dar um exemplo, Buri, aqui na região, eu não me importaria a mínima ter ido para Buri. Certo? Se houvesse em Buri a mínima condição de exercer medicina. Certo? A gente tem problema aqui no Éden, certo? Que dirá em Buri. Sim. A gente, se pegar a cidade de São Paulo, que é a meca da medicina no Brasil, certo? Se você descer até algum ponto um pouco mais longe dos grandes Parelheiros. Centros, pois é, se pega qualquer um, Boi-Mirim, qualquer lugar desse, médico não vai, certo? O médico não vai, a estrutura é muito deficitária, ou seja, falta médico. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu vou abusar de você várias vezes aqui no nosso programa. A conversa foi muito boa. Muito obrigado pela tua presença, Jeff. Olha, quem agradece à Sociedade Médica essa oportunidade, a gente espera poder contribuir da melhor forma possível, a gente é aberto a todo o diálogo possível, sempre que chamado, ou pela Secretaria, pela Prefeitura, a gente tem se disposto a conversar e colaborar da melhor forma possível. Não há nenhuma visão estreita ou sectária, assim, reserva de mercado, nada. A gente quer colaborar com a população. E a gente vai ficando por aqui com o cenário desta semana. Falamos sobre saúde e voltaremos a semana que vem com mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.